Eleições 2022. E hoje no Jornal da Manhã a gente recebe o historiador André Mendes para falar sobre o atual cenário político e das eleições no próximo dia 30 de outubro. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Ótimo dia. Bom dia, Paula. Ótima sexta-feira. Você me escuta bem? Escuto bem, muito bem. Tudo bem, bom professor? Bom dia a você e a todos os espectadores. Um ótimo dia. Nós queremos saber o seguinte, professor, ao seu ver, como está esse cenário político, faltando poucos dias para o segundo turno? Faltam 16 dias, aliás. Como que o senhor, ao seu ver, está o cenário para os candidatos à presidência do Brasil? Olha, é chover no molhado dizer que nós estamos vivendo um momento de polarização, né? Essa polarização já começou no segundo turno, no primeiro turno, né? Ela antecipou o segundo turno. E agora nós temos candidatos na esfera nacional, né? No caso, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, disputando quase que a tapa os possíveis eleitores, tanto no campo religioso, como tentando ampliar as suas participações eleitorais no Nordeste, em Minas Gerais, para tentar adquirir os 50% mais um e sair vitorioso, né? O grande problema desse segundo turno, a meu ver, é exatamente essa polarização, que não é do segundo turno, né? Ela começou antes, uma polarização, uma radicalização dos discursos de ódio, discursos de intolerância, por vezes de lado a lado, inclusive, e que tornaram esse segundo turno muito mais difícil para os dois lados, né? Quem ganhar vai ganhar com 51%, 52% contra 46%, né? O que torna uma possível governança de quem quer que seja muito delicada, que vai precisar estabelecer negociações muito delicadas e que não vão poder prescindir de lado a lado, né? Ninguém governa para centro-direita, para centro-esquerda, né? Como presidente da República, você governa para a nação, né? E a nação não é apenas centro-esquerda, não é apenas centro-direita. Então, tentar fazer esses acordos, essas alianças, ainda para o segundo turno, para que isso se redunde em votos, né, e que leve um dos dois lados à vitória, me parece que tem sido a coisa mais difícil para os dois lados. Muito bem, professor, eu vi você falando sobre a questão das pesquisas, né, que a gente tem observado que está esse quase pau a pau ali, esse mata-mata neste momento, faltando poucos dias para o segundo turno. A gente viu que o ministro do TSE suspendeu a investigação sobre as pesquisas que foram feitas no primeiro turno. Eu quero saber o seguinte de você. Você acredita que se essa investigação não tivesse sido suspensa, ela traria que tipo de resultado ao segundo turno? É sempre muito delicado isso, Paula. Nós temos algumas camadas possíveis de leitura disso. De fato, pesquisas podem comprometer a posição do eleitor, tá? Só para se ter uma ideia, eu vou usar uma referência histórica, né? Quando do golpe civil-militar, né, em 64, ao que tudo indica, tínhamos uma pesquisa de um instituto, na época o Ibope, mostrando uma popularidade altíssima do então presidente João Goulart, e essa pesquisa não veio a público exatamente para tentar de alguma forma criar não desestabilizar um possível golpe, né? Ou seja, criar condições para que o golpe se materializasse em 1964. Então as pesquisas, elas têm essa questão, elas têm essa possibilidade de mobilização de tendências eleitorais, né? Elas mobilizam especialmente o indeciso, elas mobilizam aqueles que não querem ver o seu voto jogado fora, entre aspas, isso, né? Então, eles querem participar dessa atividade política de maneira mais efetiva, tendo o seu candidato eleito. Então, por um lado, essas pesquisas mobilizam, né? Elas, em alguns casos, elas inclusive chegam a orientar alguma parcela do eleitorado. Por outro lado, e aí uma segunda camada, simplesmente, como tem sido aventado, né, a possibilidade, criminalizar as pesquisas por erro, né, por erro, na margem de erro,
é um tanto quanto autoritário, porque ao fim e ao cabo, se existe a necessidade de normatização, de regramento em relação às pesquisas de opinião, e eu não duvido que precisem, elas precisam ser de alguma forma controladas, não o resultado, mas controladas na sua confecção. Por outro lado, criminalizar aqueles que erram a pesquisa, me parece muito mais uma tentativa de boicote às próprias pesquisas, né? Criminalizá-las não ter no horizonte que o eleitor muda de opinião na hora do voto, que o eleitor é aquele eleitor do candidato A ou B, mas envergonhado, e que como nessa eleição o segundo turno foi antecipado para o primeiro, de maneira simbólica, esse eleitor, na última hora, mudou de opinião. Ia votar em C, D, E e acabou votando em A ou B, né? E isso a gente não consegue medir por pesquisa nenhuma. O eleitor que chega na urna e não sabe muito bem em quem vai votar por medo, por questões religiosas, por questões políticas, por questões ideológicas, e ele acaba reorientando o seu voto para aquilo que ele acha a melhor alternativa. Há vários anos, se não me falha a memória, foi o Mário Covas, que era o Mário Covas quem dizia isso. O eleitor não vota errado. O eleitor, ele vota com as ferramentas que ele tem e a capacidade de análise que ele tem. Então, isso pode mudar de acordo com pequenas facetas políticas, pequenas intervenções, por isso a preocupação com as pesquisas, inclusive. Ele pode mudar o seu voto de última hora. Claro, talvez não aqueles que são da militância, não aqueles que são ideologicamente vinculados aos respectivos candidatos. Mas um dos problemas desse segundo turno, e que está associado à polarização e que está associado a esse não resultado das pesquisas de maneira tão eficiente, né, fora das margens de erro, talvez seja o fato de que todos os candidatos vêm pregando para convertidos, para usar uma expressão que está associada a essa busca pelo eleitorado religioso, né? Vem pregando a convertidos, ou seja, eu prego para os meus. Eu prego e eu defendo pautas, ou eu vocifero de acordo com o que o meu eleitorado, já, entre aspas, cativo, espera que eu faça. E nenhum dos dois lados, ou pouco tem sido feito, no sentido de angariar mais votos dos indecisos, dos brancos e nulos, ou eventualmente daqueles que não foram votar. Perfeito, nós temos 20%. Criando um gancho sobre essa questão das pesquisas que a gente conversou aqui, eu vou ler uma nota aqui para você, para a gente comentar sobre ela, inclusive. Olha só, foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da corrida presidencial. Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, Lula, do PT, aparece com 47,6%, Jair Bolsonaro, do PL, tem 44,1%, brancos e nulos somam 4,8%, e os que não sabem ou não responderam são 3,6%. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram entrevistados 2.020 eleitores entre os dias 8 e 12 de outubro em 26 estados e no Distrito Federal. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR 08438 de 2022.